então sobre a servidão. Dentro da nossa história do trabalho, então é o segundo momento, a segunda forma de trabalho que vai ser empregada. Ela vai ser empregada largamente na Europa a partir do fim da Antiguidade, então por volta do século III depois de Cristo, e vai existir basicamente até o final do século XIX. E as terras que antes eram dos romanos agora são divididas em grandes propriedades pelos bárbaros que venceram a guerra contra os romanos. A população pobre vai começar a trabalhar como serva desses senhores, que mais à frente vão ser chamados de senhores feudais. Esses senhores feudais, então, eles dão emprego a essas pessoas pobres, não eram soldados, mas sim trabalhadores, e a partir dali começa a haver um sistema, o sistema de servidão. Então, os servos, eles tinham algumas obrigações com o senhor, com o dono das terras, o chamado senhor feudal. Tinha a ajudadeira, que era uma espécie de imposto, que era pago toda vez que uma filha de um servo se casava. Era preciso ressarcir o senhor feudal. Havia a núdova, que era uma espécie de tributo pago com trabalhos, que era o trabalho feito ao redor do castelo para consertar, por exemplo, fossos, consertar muros, havia a corveia. A corveia era um tipo de imposto cobrado também em trabalhos. Geralmente a corveia se definia em 6 dias de trabalho por semana. Então a família de um servo teria que trabalhar 6 dias no total. Então, por exemplo, uma família que tivesse 3 filhos aptos ao trabalho, ela trabalharia 2 dias e pagaria a corveia. Eles tinham as banalidades, que era outro imposto, que era pago sobre aquilo que era banido, da onde vem a palavra banalidade, aquilo que era banido aos servos. Ferramentas, a estrada, a ponte, moinho, fornos. Eles não poderiam, por exemplo, ter o próprio forno de pão. Eles tinham que usar o forno do feudo e pagar por ele. Além disso, eles tinham a fossadeira. A fossadeira, o fossado, significa serviço militar. Aí aqueles que não queriam ir para a guerra precisavam pagar, em média, 5 soldos. É meio difícil a gente calcular quanto valia 5 soldos, mas se a gente pega do que ela era feito, um soldo era feito de 4,5 gramas de ouro. Então 5 soldos davam 22 gramas e meio. E aí, multiplicando pelo valor do ouro atual, a gente tem em volta de R$7.800 atuais. Então aquele servo que não tivesse R$7.800 e não pagasse, ele precisava ir para a guerra para defender o seu senhor feudal. Além disso, tinha as miunças, que eram um tributo pago em alimentos para o senhor feudal, pelo uso da casa, pelo uso do lote ao redor da casa, onde o servo podia plantar seus pés de fruta, onde podia criar suas galinhas, seus porcos. E também a talha, que era uma taxa cobrada para a defesa do feudo. Então, uma taxa cobrada para manter o exército, para manter os soldados. E por fim, quando o servo era acusado de um crime e precisava se defender, ele precisava pagar uma taxa, que era a taxa de justiça. Para quê? Para ele ser julgado pelo próprio senhor feudal, que tinha o cargo de juiz, e para não ser mandado para outro feudo para ser julgado, então ele preferia pagar a taxa ali mesmo. Todas essas taxas mostram que o servo, embora ele não fosse um escravo, ele estava preso, ele estava acorrentado ao feudo, mas não por correntes de ferro, mas sim correntes legais.
Se ele saísse do feudo e tentasse a vida em outro feudo, ele seria capturado novamente pelos soldados do antigo senhor feudal, teria que voltar a pagar as suas taxas antes de ser libertado. Como vocês viram ali, eram muitas taxas, então geralmente o servo não conseguia pagá-las, passava a vida endividado. E a sua dívida, além de ser dele, ainda era herdada pelos seus filhos.